Boa tarde, pessoal. Hoje é nossa quinta aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre oração. Na semana passada, a gente falou sobre o papel da família no ensino religioso e muitos de vocês, quando eu perguntava lá se vocês tinham um momento com a família, para falar de religião, vocês falaram que oravam com a sua família, ou iam à missa, ao culto, tinha seu momento ali de rezar e tal. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a oração e qual o papel que a oração tem na religião. Então, o que é a oração? Bom, todo mundo sabe mais ou menos, né? Oração é aquele momento ali, aquele ato religioso que busca você ter uma conexão ali com Deus, ou então você ter uma conversa com Deus, seja qual for a religião ali, ou seja qual for o Deus. Mas porque a maioria das religiões tem a oração como sendo uma coisa principal ali no seu dia a dia. Muitas das religiões que a gente já falou, nas aulas anteriores e antes também, elas tratam ali a oração como sendo um ponto ali do dia. Então, durante o dia seria um momento ali que você deveria tirar para fazer suas orações a Deus. Algumas religiões, elas criam regras sobre como deve ser a oração, em que horário deve acontecer, enquanto outras, elas deixam mais livre, Você tem ali seu momento a qualquer hora. Não precisa ter um jeito específico para se orar ou se rezar, Então, por exemplo, como a gente já falou, antes, no islamismo, os muçulmanos ali, eles fazem suas rezas 5 vezes ao dia, eles têm que fazer 5 vezes ao dia, sempre em direção a Meca, sempre virada para essa cidade sagrada para eles, tem um horário certo, tem um jeito certo. No caso dos judeus, por exemplo, também, eles têm ali, as suas orações elas são feitas seguindo a Torá, que é o livro sagrado para eles, onde eles leem um trecho ali do texto e depois eles pedem perdão a Deus, fazem suas preces. Isso tanto pode ser feito na casa deles como nos templos, que são as sinagogas. Já no hinduísmo aí, que a gente também falou um pouco, eles não têm uma regra específica. Normalmente eles oram sentados, em posição de lótus, ou seja, com as pernas cruzadas e com a coluna reta. Mas não tem uma regra específica de como deve ser essa oração. No budismo também ali as orações normalmente são feitas ou em templos ou em casa, normalmente de frente para uma imagem de Buda, que a gente até falou um pouco. Normalmente de frente para uma imagem de Buda ali, cercado por flores, incenso, velas e tudo mais. E ali no momento de fazer as suas rezas, o budista ali se ajoelha, junta as mãos e se curva diante ali de Buda, além de fazer suas oferendas. No cristianismo também, a gente já falou um pouco, que tem uma maior liberdade sobre como é que pode ser essas orações. No caso, os católicos usam o rosário, para poder rezar a Deus. Os evangélicos vão orar ali de joelhos ou até mesmo em pé. Isso pode ser, nos dois casos, tanto pode ser sozinho ali no seu lugar, no seu quarto, na sua casa, como pode ser também nas igrejas, em grupo, Então, o que não faltam são formas que as religiões encontram para se fazer suas orações ali. Cada religião vai ter ali o seu jeito, a sua forma. Algumas com mais regras e outras mais livres, como é o caso aqui, mais comum para a gente, que é o do cristianismo. Mas então, o que é oração? Bom, a oração, ela é o ato assim de conversar com Deus, acreditando que Ele está nos ouvindo. Isso é oração. Quando você conversa com Deus, acreditando que Ele está ouvindo você. A oração, ela pode ter diversos propósitos, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas para a maioria das religiões, esse momento de oração é um momento que você está ali em contato direto com Deus. Você está falando diretamente para Ele. Então, assim, a oração ali não seria um monólogo, ou seja, não sou eu que estou falando sozinho num lugar. Não, mas seria uma conversa com Deus.
Você estaria ali falando com Deus, Ele estaria ouvindo você e também respondendo a você através das mais diversas formas aí, de acordo com cada religião, crer numa coisa. Outra coisa importante é que a oração também ali, a oração não é uma receita ali para você conseguir presentes de Deus, digamos assim. Orar não é você dizer, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, e Ele te dá isso que você está pedindo. Não é isso oração. Oração é a gente ter essa conversa com Deus e entender o que é que Ele quer para nós, certo? Então o papel da oração vai muito além de apenas você pedir e pedir e pedir, me dê isso, me dê aquilo. Mas na verdade é aquele momento ali para você descobrir o que Deus quer para nós, certo? Você ter esse contato com Ele, você entender quais são os planos dele. E essa conversa com Deus, ela não vai só acontecer com você falando e pedindo tudo mais. Em muitas religiões, inclusive no cristianismo, você tem a ideia também do silêncio ali, aquele momento de silêncio para você poder ouvir o que Deus quer. Não necessariamente você ouvir, eu estou falando de você ouvir com o ouvido. Pode ser no seu coração, você sentir ali o que é que Deus quer que você faça. Beleza? Então, a oração, ela tem diversas formas. A gente poderia até falar algumas delas aqui. Por exemplo, o que é mais comum aqui pra gente é o cristianismo. Então, você tem ali, no caso, você tem aí a oração que é mais comum, que é o Pai Nosso. Quando a gente diz lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso, claro, quem é cristão, quando você diz isso, você está entendendo onde Deus está, você está reconhecendo o tamanho dele. Quando você diz ali, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, você está pedindo que Deus faça aquilo que Ele quer na nossa vida, que nós possamos estar junto com Ele, que Ele possa ter ali as bênçãos na nossa vida. Quando a gente diz ali, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está dizendo a Deus que Ele nos ajude a conseguir o alimento, ou seja, que Ele nos sustente, Ele nos dê força para isso, Logo em seguida a gente diz, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. Então você está pedindo ali a Deus perdão por aquilo que você tem feito de errado, os pecados, mas também nos mostra que a gente deve também perdoar o outro, para que Deus nos perdoe, assim como nós estamos perdoando o que as outras pessoas fazem com a gente. Depois, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, falando ali para Deus nos ajudar nesse caminho, não deixar que a gente caia nas tentações, nos desejos de cometer o que é errado, mas que Deus nos livre de todo mal, Então, e por fim o amém ali, quando você concorda com tudo isso. Então, eu só usei aqui o exemplo do Pai Nosso porque é uma oração mais comum aqui na nossa região, por causa do cristianismo. Como a gente já conversou lá na sala também, a maioria de vocês são cristãos, pelo que vocês falaram. E tipo assim, a oração, você vê aí nisso que eu fui falando, ela passa diversas mensagens. Mesmo uma oração tão curta, tão simples, ela passa diversas mensagens ali importantes nessa conversa sua com Deus. Então, esse é um exemplo, mas em todas as rezas, em todas as orações, você também tem isso. Você tem ali uma conversa onde você pede, mas também agradece, você também busca a Deus ali, Então, existem aí vários tipos de oração. Cada uma delas, ela tem ali um propósito, ou seja, tem um motivo para ser feita. Cada oração, ela vai servir para alguma coisa, digamos assim. Existem orações, por exemplo, que são aquelas para súplica, Que são aquelas orações que a gente pede a Deus alguma coisa para o nosso bem ou para o bem do outro. Por exemplo, quando a gente pede a Deus para curar uma doença, essa é uma oração de súplica. A gente está pedindo algo que só Deus pode fazer. E em seguida a gente tem também ali a oração de agradecimento, A gente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por a gente e também por ter realizado aquilo que a gente desejava, ainda coisas maiores do que isso, feito a vontade dele na nossa vida.
Também existem ali orações para pedir perdão pelo que a gente tem feito de errado. Então, Deus me perdoa por eu ter feito tal coisa errado, me proteja para que eu não faça igual novamente, mas que eu haja segundo a sua vontade. Também tem ali orações que é para adorar a Deus, né? Como no caso do Pai Nosso, por exemplo, é Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, existem orações ali que é para adorar a Deus, louvar a Ele por tudo que Ele tem feito e por tão grande que Ele é. E claro, como eu já falei, também tem aquele momento ali de fazer silêncio, ou seja, de ficar ali diante de Deus, mas em silêncio, ouvindo o que Ele quer para a gente. Então, você tem aí várias formas de oração. Claro, como eu já falei, eu estou usando aqui o exemplo do cristianismo, mas em todas as religiões isso ocorre também. Você tem ali orações para suplicar algo a Deus, orações para agradecer, orações para pedir perdão, orações para adorar ali a Deus, falar com Ele, e também aqueles momentos de você ficar em silêncio diante de Deus, de ouvir Ele, certo? Então, orar não é só pedir e pedir e pedir coisas. Na verdade, só por a gente acordar de manhã, né? Só por a gente estar aqui vivo, estar com saúde, né? Estar sobrevivendo, isso já é motivo suficiente para a gente agradecer a Deus. Seja qual for a religião que você segue. Só de você estar vivo, só de você ter esse direito à vida, você já deveria agradecer todos os dias. Certo? Então a oração não é só você buscar coisas, mas muitas vezes é você buscar aquele momento ali com Deus. Por isso que a oração ela é tão importante, porque na oração você está ali diante de Deus, você está conversando com Ele, né? Está louvando e adorando a Ele, certo? É através da oração que nós temos esse contato mais de perto com Deus. E essa oração, né? A gente já falou também, ela tanto pode ser individual, né? Na Bíblia vem dizendo ali que quando você for orar, você entre no seu quarto, feche a porta e ore ali em silêncio, né? Ore ali só você e Deus, né? Mas também você pode orar ali em grupo. Você tem exemplos na Bíblia, por exemplo, né? Que é o mais comum aqui pra gente, por isso eu uso como exemplo. Você tem exemplos ali de momentos em que as pessoas se reuniam para buscar a Deus. Então, a oração ela tanto pode ser individual, só você e Deus, como pode ser em grupo, quando todos buscam juntos a Deus. Mas seja como for, a oração é esse momento de você conversar com Deus e pedir ou agradecer a Ele pelo que Ele tem feito. Bom, então a aula de hoje era isso aí. Eu queria falar um pouco com vocês sobre esse papel da oração na religião, que é um papel muito importante. Já que, como eu falei, orar seria esse momento ali de conversa com Deus. Então seria um momento que, em todas as religiões, o momento em que você está mais próximo dele, né? Está mais próximo ali de Deus. Então era isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Discutir esse papel tão importante da oração. Bom, e se ficou alguma dúvida, né? Se vocês querem comentar algo, é só falar lá no grupo. A gente vai ter nosso momento agora para tirar essas dúvidas e conversar sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Até aí a próxima aula, né? E qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo. Valeu aí!